Ardene Fonteles de Araújo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática. Como vocês já sabem, essa semana nós estamos todos no ritmo junino. É a época mais animada do ano, gente, então vamos aproveitar. E, lógico, a nossa matemática não ia ficar de fora, né? Vamos ter a nossa aula toda em ritmo junino. A última aula que nós tivemos, vocês viram a minha barraca, fizeram compras na barraca da tia Tainara e eu espero que vocês tenham gostado. Na aula de hoje nós vamos falar sobre algo que não pode faltar nas festas juninas, que são as comidas típicas. Pense aí, quais são as comidas típicas dessa época junina? Bolo de milho, pipoca, canjica, pamonha, o que mais? Milho assado, milho cozido, mugunzá, são tantas delícias que tem nesse período junino. E onde é que a gente pode encontrar matemática nessas comidas típicas? E aí? Muito fácil, gente. Vocês lembram que desde o começo do ano eu venho dizendo que a gente encontra matemática em tudo, né? Pois é verdade. Nós iremos trabalhar hoje receita. E aí você pode até se perguntar, mas professora, receita é um gênero textual. Era para estar lá na aula de língua portuguesa. Receita é um gênero textual, sim. Ele é do tipo instrucional, né? Mas a gente vai ver a receita com um olhar matemático. Isso mesmo, nós vamos ver a receita com um olhar matemático. Nós vamos procurar dentro da receita o que nós podemos encontrar de matemática. Então, eu venho trazer para vocês aqui um exemplo de uma receita e é bem simples, você pode até tentar fazer em casa depois. Vou colocar a receita aqui para que a gente possa analisar, tá? Estou com a minha cola aqui, tá? Então, vamos ver aqui a nossa receita do bolo de milho, que é uma das comidas típicas favoritas, né, de quem curte o São João. O bolo de milho tem como ingredientes 5 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de fermento em pó, 2 latas de milho verde. E o modo de preparo: 1. Bater no liquidificador o milho, o óleo e os ovos. Em um recipiente, colocar esse líquido que foi batido no liquidificador e acrescentar a farinha, o açúcar e o fermento. Misture tudo com 1 colher. Vai ficar uma massa grossa. Em uma forma untada e farinhada, colocar a massa. 2. Levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Essa é uma das receitas, tá, gente? Algumas pessoas têm suas receitas próprias de bolo de milho, né? Na internet a gente encontra uma variedade de receitas. Então, analisando essa receita, o que nós podemos encontrar aí de matemática? Muito fácil, né, gente? Quando você observa os ingredientes, você já começa a perceber as quantidades. E quantidade nos remete, sim, à matemática. Veja só, 5 ovos, não é mesmo? 1 xícara de óleo. Essa xícara ela tem capacidade, olha só a medida de capacidade, para quantos ml? Geralmente as receitas vêm indicando, né? E geralmente se utiliza uma média aí de xícaras de 200 ml. Então é algo que tem que pensar para se fazer a receita, e já entra também a matemática, a medida de capacidade. 2 xícaras de açúcar. Quantos gramas de açúcar serão colocados?
O essencial para você saber seria ter aquelas balanças, né, de cozinha para você ir pesando. 2 xícaras de farinha de trigo. E aí, se eu coloco 2 xícaras de açúcar, as xícaras sendo do mesmo tamanho, e 2 xícaras de farinha de trigo, será que vai ter o mesmo peso? Será que a quantidade de gramas vai ser a mesma? A densidade do açúcar, ela é maior do que a da farinha de trigo, não é mesmo? Então, é algo a se pensar. Quem tiver uma balança em casa pode até estar fazendo essa experiência aí. 1 colher de fermento em pó. Geralmente se usa em bolo 1 colher de sopa de fermento em pó. Mas aí a gente se pergunta, quantos gramas dá isso? 2 latas de milho verde. Geralmente na lata, no rótulo, já vem mostrando ali a quantidade, quantos gramas tem, né? E no modo de preparo, a gente também pode encontrar matemática? Sim. Todos os procedimentos estão colocados em ordem. E quando você vai fazer uma receita, você precisa obedecer essa ordem. E ordem é organização, também é matemática. Se você não obedecer a ordem colocada, a sua receita pode dar errado, né? Então, primeiro você tem que bater no liquidificador, tem que saber direitinho quais são os ingredientes que vai colocar. Depois, qual o segundo passo? Você vai colocar numa vasilha, né, num recipiente e mexer com os outros, misturar com os outros ingredientes. Depois você vai colocar numa forma e aí você tem que ter noção se a sua forma, será que ela vai ser pequena demais? Será que ela vai ser grande demais? Será que ela vai suportar, que ela vai ser suficiente para essa receita? Tudo isso é matemática. E como não poderia deixar de ser, nós temos também a temperatura do forno. Aqui fala que ele tem que estar pré-aquecido. Se é pré-aquecido, é aquecido antes. Então, antes de colocar a forma já com o preparo, né, com a massa preparada dentro do forno, alguns minutos, olha a matemática de novo, minutos antes eu já tenho que ter deixado o forno ligado e ligado em 180 graus. Olha só a medida de temperatura. E a recomendação da receita é que deixe ele assando lá no forno por 40 minutos. Mais uma vez aí, ó, medida de tempo, não é mesmo? Então nós tivemos exemplo da matemática presente na receita inteira. E se a gente quisesse fazer essa receita o dobro dela? Nossa, eu vou receber visita, ou eu quero vender, eu quero fazer um bolo maior, minha família é muito grande. Só um bolo não vai dar o rendimento suficiente das porções. Eu quero fazer o dobro. O dobro é 2 vezes mais. Então eu tenho que dobrar essa receita. Como é que eu iria dobrar a receita? Eu iria olhar para os ingredientes e duplicar. Fazer ele 2 vezes mais. Então em 5 ovos eu teria que colocar 10 ovos. 1 xícara de óleo, eu teria que colocar 2 xícaras de óleo. 2 xícaras de açúcar seriam 4 xícaras de açúcar. 2 xícaras de farinha de trigo também seriam 4 xícaras. E 1 colher de fermento em pó seriam 2 colheres de fermento em pó. 2 latas de milho, né? De milho verde seriam 4 latas de milho verde. Então, seria aí uma situação para você dobrar a receita, certo? Eu trouxe esse exemplo, gente, por quê? Porque a proposta de hoje vai ser maravilhosa. Eu estou super ansiosa para ver o que vocês irão aprontar na proposta da nossa atividade de hoje. Veja só, você pode fazer um vídeo, porque o vídeo fica muito interessante, né? Ou se você quiser, né, optar por uma foto, ou um desenho, ou por escrito, né, ou por áudio, mas o ideal mesmo para arrasar seria o vídeo. O que é que você deve fazer na proposta de hoje? Você vai pesquisar uma receita, mas não é qualquer receita, não é de qualquer alimento, não é assim, tá? Uma receita de uma comida típica de São João.
uma comida típica junina. E você vai demonstrar essa receita pra gente. Se for em vídeo, né, você vai demonstrar como faz e vai apresentar os momentos em que a gente pode encontrar matemática na receita. Por exemplo, se você for fazer uma receita, digamos, de cuscuz, então você vai apresentar os ingredientes, né? E você vai dizer ali onde você encontra a matemática. Quanto tempo você vai colocar o cuscuz no fogo, né? Toda essa quantidade de tempo, de ingredientes, você vai apresentando com a importância da matemática na receita, certo? Se você optar por fazer áudio, você vai fazer isso explicando, ou um desenho, ou por escrito, mas é importante que você faça, pois essa é a atividade de hoje para contabilizar a sua frequência, certo? Mas de antemão, gente, eu estou ansiosíssima para o que vocês vão aprontar. Os alunos que mandarem a atividade em vídeo, em foto, irão fazer parte de um vídeo geral que eu vou montar com as duas turmas, tá? Com o resultado aí da atividade de hoje das duas turmas, e nós vamos ver como é que ficou o nosso mural da aula de hoje sobre a matemática nas receitas juninas. Ok, minha gente? Então, essa é a nossa aulinha de hoje em ritmo de São João. Espero que vocês tenham gostado e eu já estou com água na boca só para ver vocês preparando as delícias de São João aí na casa de vocês. Tchau!